Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade, né? Que bom, estamos aqui, né? Falando da segunda-feira, e que ela possa, né? Ser infinita, encarnado e desencarnado, né? Tudo bem que lá em cima a gente tem uma outra visão, mas não importa onde estejamos. E dando continuidade aos nossos estudos, que vocês, né, a gente optou para fazer um estudo do livro, né? Está indo bem o livro dos Espíritos? Podemos continuar com ele? Tá. É um ensinamento, né? Mas é isso mesmo. E é um ensinamento, por incrível que pareça, que a gente adota nos nossos estudos aqui na casa. A gente estuda, inicia pelo livro dos Espíritos e vai até a Gênesis, os 5 livros, né, da doutrina. Então, é uma forma até da gente estudar um pouquinho também, né? Então, vamos lá. Dando continuidade, nós paramos, né, estamos falando sobre Deus, e nós paramos nas provas da existência de Deus. Então, ele começa aqui a 4ª pergunta, dizendo: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Eu vou responder, eu não, né? Aqui eu digo. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para acreditar em Deus, basta ao homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. O que ele quer dizer aqui com isso? Acho que é interessante, né, dizer, tudo tem um efeito e uma causa. O efeito, né? Quem é o efeito aqui para nós? Deus. Não é isso? A causa... Não, desculpa, eu inverti. Me perdoe. O que ele quis dizer? Que a causa de tudo isso, né, tem um efeito. O efeito é isso que nós estamos vendo aqui. Se nós fecharmos os olhos e ficarmos ali, né, sem ver nada, não existe, seria negar a existência de Deus, seria algo que não teríamos visão nenhuma. Mas nós abrirmos os nossos olhos e olharmos para nós mesmos, nós vamos detectar ali que existe um efeito. Somos nós, né? As plantas, tudo que nós podemos ver ao nosso redor, ali você vai sentir que existe um ser maior que nos criou, nos produziu. Não sabemos qual foi a maneira que ele, né, foi ali nos concebendo, porque a nossa máquina humana, ela é perfeitíssima, né? Nem nós ainda sabemos todos os detalhes ali, estamos descobrindo ainda, desde que o homem iniciou o processo da ciência, nós estamos descobrindo, né, os órgãos, descobrindo uma série de fatores que para nós, olha quantos anos que estamos nessas descobertas, né, das plantas, dos animais, dos insetos, a forma, né, a gente vai descobrindo que cada um tem na natureza a sua posição, o seu posicionamento ali, não é? Então, como é que a gente pode dizer que não existe Deus? Aqui, o livro dos Espíritos, ele tem, porque na época, e ainda, a gente ainda depara com isso, que havia ali ainda, né, muitos ateus, muitas pessoas que duvidavam da existência de Deus. E ele está querendo, não é que ele quer, ele está mostrando para nós, ele está mostrando para nós que existe realmente uma causa, existe ali um ser, alguém
Não sei se para cada um de nós, como que figuraria esse ser de Deus, aquele homem de barba, bigode, né? Branquinho, com cajado, que isso aí provavelmente não é a condição melhor que a gente possa de Deus, porque Deus é um fluido, é uma luz, e o nosso raciocínio, a nossa mentalidade ainda não está pronta para entender essa questão de Deus. Então nós colocamos, Deus é o ser supremo, é o Pai maior de tudo aquilo que nós possamos imaginar, inclusive Ele está dentro de nós. Aquela centelha que a gente fala, está dentro de nós. Então, não há como recusar ou duvidar da existência de um ser que nos criou, que criou o planeta, que criou o universo. Se olharmos para o universo, a gente vê o quê? Estrelas. É o máximo que nós conseguimos enxergar próximo de nós, a não ser a Lua, né? Mas são as estrelas. E aí? Nós estamos aonde? Dentro de uma garrafa? Somos ali micróbios que enxerga, né? Quem já assistiu aquele filme dos desenhos das formigas, né? Que eles tinham ali o formigueiro, vocês já assistiram? Muito bom esse filme, porque o mundo das formigas era o formigueiro, e eles estavam a poucos metros de uma rodovia, mas o formigueiro para eles era o universo. E nós, já pararam para pensar nisso? É algo bem mais complexo do que nós possamos imaginar, né? Então, fomos criados, somos criação, nós somos criados por Deus, né? Isso está guardado conosco. Agora, a amplitude de quem, de como e onde nós estamos, se estamos num planeta ali, né? Se aí estamos num planeta, vocês já pararam a pensar? O que sustenta o nosso planeta? Nós estamos no universo ali, girando, né? E aí, ele cai, ele sobe, ele se mexe, ele não faz. A Lua está ali, nós estamos aqui. Olha quanta coisa, né? Óbvio que tem a gravidade que segura, tem todo um processo que nós estamos estudando e aprendendo. Mas e lá atrás? Como que, né, nós imaginávamos tudo isso? Então hoje, nos dias de hoje, não há que se duvidar da existência de Deus. Tá certo? Aí ele entra numa outra pergunta que diz assim: que conclusão podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? Isso não é nossa intuição, que não está guardado conosco a existência de Deus? Aí ele responde assim: a de que Deus existe. Nós temos isso dentro de nós. A de Deus existe. E de onde lhes viria esse sentimento se repousasse sobre o nada? Né? De onde viria do nada? Não tem, né? Eu já tive assim, conheci algumas pessoas que acreditavam que, não sei se ainda hoje, mas que nós estamos aqui nós nascemos de uma forma ali que ele não sabe explicar como, mas é que morreu, acabou tudo, né? É algo assim muito curto, né? E é uma existência muito insignificante, porque só de nós olharmos para tudo já é um grande desafio de que nós temos realmente algo maior. Então, que conclusão que a gente pode tirar? Maior do que essa não pode, está lá conosco. A gente não sente Deus dentro de nós? A gente sente isso, não sente? Está lá dentro de nós. Então, se está conosco, porque ele não significa que ele não seja nada. Tem algo maior que está conosco, o sentimento, enfim, tudo aquilo que a gente existe aqui e convive, é Deus para lá e Deus para cá, está dentro de nós. E vem uma outra pergunta: o sentimento íntimo que temos de nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas? Será que foram ideias, ensinamentos, foram colocadas para nós esse sentimento que nós temos? Então ele diz assim: se fosse assim, por que vossos selvagens teriam também esse sentimento?
Os indígenas, aqueles que iniciaram, eles já não tinham ali, adoravam as estrelas, as luas, adoravam. De onde vem esse sentimento? Né? Eles acreditavam em seres, inclusive, nos Deus Lua, Deus não sei o quê. Não é verdade? Então, se o ser, o próprio indígena, que nós não tivemos essa influência, né? Se nós fôssemos parar para pensar da existência de Deus, foram os nossos pais que disseram não existe Deus? Foi a igreja? Foi o trajeto que nós tivemos nas nossas vidas, que as pessoas foram dizendo da existência de Deus? Está guardado, isso está lá dentro de nós. Tem uma coisa interessante, né, cara? Porque eu lembro para mim que na menina que a mãe falava, não faz isso que Deus castiga. A gente aceitava essa reprimenda como alguma coisa que a gente já sabia. Não era uma coisa, Deus, quem é Deus? Nunca perguntamos para a mãe. A gente não é verdade. Deus castigou, então. Deus castigou. Vamos respeitar. Vou levar um castigo lá de Deus, já pensou? Estava dentro da gente. Boa, é isso mesmo. De Deus, a gente... Quer ver outra coisa que nasce conosco e a gente só ouve algumas vezes e a gente sabe decor e salteado? O Pai Nosso. Não é? Se você for parar, seus pais ensinaram assim, ó filho, você vai agora pegar aqui a cartilha e vai decorar o Pai Nosso. Meus pais não me veio como isso para cima, né? É algo que está guardado conosco, que vem das nossas vidas anteriores, e nós surgimos, né, de uma centelha e estamos aqui hoje, neste planeta, porque nós adquirimos a inteligência, adquirimos o conhecimento de que nós somos apenas matéria aqui nesse planeta, mais nada. Estamos aqui acoplados a um processo para nós progredirmos. Então, olha só ainda aonde nós temos que avançar, porque mesmo nós estamos aqui olhando para tudo, quando nós nos depararmos na espiritualidade, existe lá o mesmo processo. Quem já leu vários livros vai ver ali que existe casa, existe o sol, existe o rio, tem tudo, igualzinho está aqui temos aqui na Terra. Aqui é uma cópia grosseira de lá. De lá. E aí, como é que faz isso? Esse Deus é caprichoso. Ele nos mostra o que ele é aqui no presente e no invisível também. Né? Então é gostoso a gente analisar por outros prismas, né, a existência de alguém que realmente nos criou, essa máquina maravilhosa que nós somos, a máquina da Terra, imagina a máquina espiritual que nós somos fluido. Se nós somos fluido, se a nossa, assim, dentro do nosso, vamos tentar chegar próximo de uma conclusão. Se o espírito é invisível, eu não consigo ver o espírito, né? Alguns somente conseguem ver. Mas dentro desse processo existe a escalada dos espíritos, que vai progredindo de acordo com o seu habitar em outros planetas. Mas vai chegar um ponto que ele já não precisa mais habitar nenhum planeta. O espírito não precisa habitar, ele já alcançou a sua excelência. E aí ele vai virar um fluido. E aí a gente pode até falar assim, nós somos a imagem de Deus, não como carne, mas como fluido. Então é uma força muito para. Então a gente pode imaginar que é algo muito além daquilo que nós, né, nem nós conseguimos nos enxergar daqui a uns bilhões de anos, que é o nosso futuro, né? Porque eu sempre brinco com isso, né? Me falaram, pô, mas quem inventou Deus, né? Pergunta, você vai fazer essa pergunta para mim daqui uns 30, 40 milhões de anos? Talvez eu... A teoria materialista, quem inventou o Big Bang? Então,
Então, é porque não há, se você, nem mesmo, olha só que incrível, nem mesmo a espiritualidade que nos cerca, eu já falei isso na segunda-feira, não sabe, não tem conhecimento. Existem perguntas que foram feitas para o mundo espiritual e eles falam, não há, vocês ainda não conseguem entender, através da pequenez que vocês são, entender o que seja Deus, o que seja essa Big Bang, o que seja as estrelas, o que seja... Né? Se eu, na própria existência, no mundo espiritual, se eu for entrar em detalhes com vocês, eu quis aqui entrar em algumas coisas diferentes, houve pessoas que não aceitaram, por incrível que pareça, porque ainda estão enraizados na cultura de algumas religiões. Estão ali, sabe? Então, a gente não... E é por isso que os estudos que a gente comenta, nós vamos além um pouco da imaginação que nós possamos ter. Né? Se eu disser para vocês que existem várias galáxias, não vou passar disso, mas existem, nós já estudamos, outros níveis, né, de galáxia, e se, por exemplo, vou falar algo aqui, né? Existe um responsável pela nossa galáxia, esse pode ser um Deus. Quantas galáxias existem ainda? Não sei. Milhões de galáxias. A ciência descobriu 1 trilhão de galáxias e cada galáxia com 200 bilhões de sistemas nosso. Então isso é apenas uma suposição, assim, cientificamente chegou no número que aí para nós não dá nem para imaginar como seja, bilhões, trilhões, né, de galáxias. Então vocês imaginem, quando a gente fala que nós somos um grão de areia na nossa galáxia, é mesmo, né, na nossa galáxia, quiçá a gente conseguir imaginar, né, a rodovia ali, se nós estivermos dentro de um formigueiro, como é que a gente vai descobrir ali se a gente não tem capacidade de enxergar a rodovia ali a alguns metros à nossa frente? Não foram essas as conclusões que depois, né, a imagem foi subindo, ele estava no meio de um terreno. E a gente vivenciou aquele processo do formigueiro o filme todo. Não foi? Aí, de repente, a câmera foi subindo e foi mostrando onde ele realmente estava, até chegar no planeta. Então, aonde nós estamos, né? Que posição nós podemos dizer? Para nós, hoje, pouco importa. Somos felizes, estamos aqui. Temos a nossa terra, né? Nos foi dado um planeta, foi nos dado toda essa experiência do mundo espiritual. Temos essas informações que, felizmente, houve um despertar através de Allan Kardec, porque senão a gente estaria ainda acreditando em Adão e Eva, acreditando em outras coisas que eram... Para quê? Para segurar a gente, meu gente, sabe? Para não deixar nós explodirmos nas nossas informações. Até hoje, infelizmente, querem nos restringir ao máximo a nossa experiência. Eles não, né, muitas coisas querem nos doutrinar, deixar ali a gente num quadradinho, infelizmente. Mas a doutrina nos dá essa oportunidade de nós avançarmos um pouquinho mais. Tirar um pouquinho o véu. Levantar um pouco o véu de nós despertarmos para isso. Vamos lá para a sexta pergunta, que dá tempo ainda. Dá tempo, eu não vou pegar tudo, não vou. Não, mas você viu porque estamos estudando, né? Obrigado. É bom para eu também me ligar o que você está falando aí. O sentimento íntimo que temos em nós, já li isso aqui, né? Já li. Então, poderemos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas, então, qual teria sido a causa dessas propriedades? Sempre é preciso uma causa primária. Então ele vai dizer aqui, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Tomar o efeito pela causa.
Porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então, podemos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades, né, íntimas da matéria. Para nós não conseguimos admitir, né? Porque tudo que nos rodeia, até um grão de areia, existe ali algo superior, para nós adentrarmos, entendermos o que seja ali um grãozinho de areia. Nós podemos encontrar na formação das plantas, nós estamos estudando, nos aperfeiçoando, como é que nasce, como é que cresce, como é que brota. A gente já teve aí na biologia, né? Nós já estamos muito, né, avançados. Mas é a causa primária. E aí? Quando formou o planeta, na formação do planeta, era tudo água. Não era assim? Era ali, não era tudo água. O planeta, ele foi formado num bum. Era um planeta o quê? Ali era tudo fogo, né? Era uma energia que não tinha vida nenhuma. Imagina ali como é que era o nosso planeta. No decorrer dos milhões de anos, o planeta foi congelando, foi solidificando, foi esfriando. Isso, mas quantos anos? Bilhões e bilhões de anos. E aí, né, vieram o quê? A água, começou a vir água, né? A água cobriu tudo, esfriou mais ainda. Essa teoria da água é outra que também, né? De onde veio toda essa água? Tudo não vem do sopro divino? O sopro divino, né? Pode ser. É a nossa explicação. Mas existe. Como espírita, mas quem de nós lá fora, que não é espírita, que pensa, pelo menos pensa a respeito. O livro A Caminho da Luz explica. Tem. O surgimento, né? A Gênese também. A Gênese explica, mas vamos dizer que a água, né? A água começou a esfriar. Aí o que acontece? Começou a ter as erupções vulcânicas. E aquela erupção foi, né? Foi colocando, foram formando os continentes. E a água foi o quê? Baixando. Vamos dizer, eu estou dizendo, fazendo uma explicação bem chula aqui, né? Bom, aí o que está mostrando? As rochas, os minerais. Ainda assim, nós não estávamos preparados para habitar de jeito algum, só tinha rocha ali. E eu estou querendo chegar na essência: fogo, água, mineral, né? Terra, né? Aquilo foi. E o ar, o oxigênio. Boa. E o ar, o oxigênio. Nós não tínhamos o oxigênio aqui, porque nós temos 2 narinas, nós precisamos respirar. Temos pulmões, e aí? Não. Aí começaram, aí o terceiro reino que chegou foi o reino vegetal. O mineral foi o primeiro. O segundo, vegetal, que começou a fazer o quê? Preparar melhor o planeta. E quando ele estava já mais assim, ficando bonitão, cheio de árvore, aí começaram a vir os insetos, os animais e tudo mais. E por último, nós, bonitões aqui que chegamos, né? Opa, agora... Tudo prontinho, né? E nasceu tudo do... Então, você acredita no paraíso ainda, né? Então, mas enfim, são questões que a gente vai levantando porque a gente amplia o nosso raciocínio, de entender, né, as causas e os efeitos. Uma simples gotícula de água, né, o que ela representa? Ela surgiu de algum lugar deste universo que nós estamos vivendo nele. Tudo que está aqui, vamos dizer, veio do Big Bang lá. Foi do Big Bang. Exatamente. Não, para, Mário, você fica fazendo pergunta para mim. Então, essas questões que ele está colocando nessa pergunta aqui, né? Se podemos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria. É muito complexo para nós e nós não podemos, nem ele coloca aqui, né? Qual teria sido a causa dessas propriedades? Por que disso? Por que tem essa formação e tudo mais? Qual o sentido disso? Só para nós estarmos vivendo aqui?
para nos dar várias moradas, né? Por quê? Criou-se os espíritos, vamos dizer assim, né? Nós fomos criados primeiro. Quem foi que criou primeiro, o espírito ou a matéria? O espírito. O espírito, ele já tem uma formação incrível. Bom, precisamos treinar esse time de futebol, né? Precisamos organizar, arrumar um campo para nós jogarmos e praticarmos. E foi nos dado, né, um corpo num planeta Terra que nos acolheu, assim como outros que existem com as suas respectivas condições primárias para receber um corpo adequado, como a gente já falou. Alguém tem dúvida? Mas é algo gostoso da gente avançar, independente de nós ainda criarmos muitas dúvidas, né? Mas é algo que a gente precisa, a gente está, né? Não adianta eu falar aqui algumas coisas a mais para a gente, porque nós não vamos querer ainda, precisa de muito estudo para nós alcançarmos vamos dizer assim, a essência de tudo isso que está acontecendo conosco. Então, é Deus, planeta, nós estamos aqui e estamos crescendo e evoluindo. E para alcançarmos, com certeza, outros orbes, como fala na espiritualidade, outros planetas. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Dá tempo ainda? Todo efeito tem uma causa. Tem um efeito inteligente e tem causa inteligente. Exato. Aí eu volto e falo do Big Bang. Ele tinha inteligência para criar inteligência? Essa tese do materialismo que é incômoda. Incômoda. Ele fala, de onde veio Deus? Tá bom. E de onde veio? Aí você pergunta por ele, de onde veio o Big Bang? Ele tem a mesma... Veio do universo, de formações químicas que fez lá uma explosão. Dessa explosão, as partículas, de uma certa forma, se uniram para formar os planetas. Mas quem criou essas partículas? Então, você para de falar assim. Não, estou falando porque a tese materialista fica insistindo nisso, Sim. Mas ele chega no mesmo ponto. Por isso que ele coloca aqui, né, para nós olharmos para nós dentro, que é a coisa mais fácil. Quando nós chegarmos num planeta mais evoluído, num planeta, não no nosso ainda, a gente ainda não vai conseguir no nosso planeta entender a dúvida do Mário e de outros também. Nós ainda precisamos fazer outras escalas em outros orbes para nós entendermos aquilo que nós estamos aqui vivendo. Na verdade não é uma dúvida, eu estou querendo refutar a tese materialista em relação à nossa. A nossa. Porque eles ficam falando que se Deus criou tudo, de onde veio Deus, aí se devolve a pergunta, então quem criou o Big Bang, eles também ficam sem resposta. Exatamente. Na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma, porque só alguém inteligente pode criar inteligência. Sim. É isso mesmo. Eu entendi, né? Por exemplo, o materialista, ele precisa do quê? Nós precisamos, só que eles estão muito mais materializados, eles estão muito mais voltados para a matéria. Aí eu faço a pergunta final: eles são melhores do que nós? Melhores e nem piores. Nem nós somos melhores do que eles? De forma alguma. Como a gente costuma, nós da doutrina, nós não podemos nos dar o luxo de dizer que nós somos de jeito algum, de jeito algum. Claro. Qual é o universo, o planeta mais evoluído de todos? Meu Deus do céu, olha. Só Marte já é mais evoluído. Qual é? Marte já é mais. Do nosso que a gente pode já é mais evoluído. Falam que não, hein? Já estão. Tem mais. Falam que Júpiter. Júpiter, né? Júpiter. Marte é seco, inabitável e é um planeta muito seco, muito ruim. Mas o Júpiter pode. Júpiter sim, só que nós não temos os olhos de ver. Nenhum deles. Mas me disseram que Marte, né, pode ter vida, mas não daquela que a gente conhece. Nenhum deles. Né? E que a gente desconhece. Não está lá quente e tal, mas pode ter ali uma. Dos que eu ouvi, no nosso sistema, a Terra é o mais abaixo. É isso aí. Mas o Júpiter, realmente, eu lembrei disso. Maria fala, né? Maria, né? Jesus fala que Marte é um país. Cartas de uma morta, mãe do Chico. É seco, né? Muito árido.
Mas não que não exista ali. Não, há vidas. Há vidas. Todas. Só que a gente, não, às vezes, visivelmente não consegue enxergá-lo. Todos, e a Terra é o mais atrasado do nosso sistema. Não. Tem abaixo. Ainda tem. Tem ouvinte, só tem a Terra. Mas Tem. No nosso sistema. Mas no nosso sistema. No sistema solar. O nosso sistema ainda existem planetas inferiores. Sim, não somos os únicos inferiores nisso. Ainda tem outros planetas. Eu tenho ouvido que a Terra Inclusive tem um que já está em formação, que está próximo de nós, para nos acolher. Mas não é o sistema solar, né? Não, Não é o sistema solar. mesmo sistema. No mesmo sistema solar. O mesmo Sol. O mesmo Sol. Porque é muito. A nossa galáxia ela é muito extensa, né? Não, no sistema solar. Então, mas o nosso sistema solar. Bilhões de planetas dentro da nossa O galáxia. nosso Sol e os Ele está dizendo no nosso sistema solar. Então, com o nosso Sol, dentro da nossa galáxia, quantos planetas, milhões de planetas Bilhões, tem mas- que utilizam do mesmo sistema solar? Esse Sol que nós conhecemos. O problema todo é esse. Quais sóis existem? Quais os sóis que nós conhecemos? Nós conhecemos esse, que a gente vê, né? Mas existem quantos? Outros milhões. Se fala que de Júpiter, se a gente for levar esse papo, fala-se que em Júpiter são 3 sóis. Ou 3 luas. E está dentro da nossa galáxia. Dentro da nossa galáxia existem. A questão toda é porque nós não temos olhos de ver. Nós só temos olhos materiais. Não funciona só aqui, funciona para várias outras coisas. Bom, gente, você continua aqui depois, tá bom? Senão eu vou tirar aqui ó, o horário. Para a gente falar um pouquinho. E nós temos um horário aqui a cumprir hoje, né? Sei lá, Eu já- hora, hein? Então, eu vou te dar 5 minutos depois das 8 horas, tá? Gente, obrigado. Vamos lá então. Antes de nós iniciarmos rapidinho, vou dar alguns recados bem breves. A questão, desligue por gentileza os celulares, né? Coloca no modo avião. A gente agradece sempre a doação de alimentos não perecíveis para nós abastecermos essas famílias que dependem da nossa doação. Temos um bazar que nos ajuda muito, nossa direita lá. Estão abertas as inscrições. Nós estamos montando um grupo primeiro ano para os estudos. Quem tiver essa curiosidade, puder seguir aí com os estudos, são as terças-feiras pela internet, das 20 às 22 horas. Não percam a oportunidade. Não são todas as casas que têm esse cuidado de dar o estudo, né, para todos nós. Presencial ou online? É online. Presencial, infelizmente, o pessoal agora não quer mais saber do presencial. Eu prefiro o presencial. Eu preferiria o presencial, mas se já no online a gente já tem, né, o pessoal dificuldade, imagine no presencial. Mas tudo bem, tudo tem a sua hora. Temos uma biblioteca lá no andar de cima, uma livraria, quem quiser, né, pegar algum livro emprestado, está à disposição. Nós temos um programa de doação de lãs, que a gente monta os quadradinhos do amor para doar para aqueles hospitais que recebem aquelas crianças, né, que vêm sem nenhum tipo de condição. Temos o Evangelho no Lar, que é importante, a gente sempre ressaltar a importância do Evangelho, tá certo? E só que eu lembrei, o liquidificador que a gente estava rifando, já saiu o nome, está lá, né? Foi uma senhora, foi uma tarefeira. Vou pôr uma tarefeira. Mas olha, ficou falando que ela olhou no pretinho lá, pegou o nome. Não dá. Ó, gente, vocês não acreditam, foi o primeiro nome que ela assinou. O primeiro. Né? O primeiro. Então, nós fomos tudo atrás, assim, ó, tudo enganado. Foi tudo enganado. Gente, mas a gratidão pela ajuda que vocês nos deram, porque indiretamente vocês contribuíram para mantermos as nossas finanças positivas, que hoje está difícil. Né? Então a gente pede, a gente faz, a gente, né, transita com todas essas solicitações, porque para manter tudo isso aqui em equilíbrio. Tá bom, gente? Obrigado. Então vamos lá?
Fechando os nossos olhos, agradecendo imensamente a oportunidade que cada um de nós está tendo e obtendo nesse instante dos nossos benfeitores, dos mentores, para que tudo pudesse correr dentro de um processo natural. E é um momento muito nosso, particular de cada um, onde esses irmãos, com muito carinho, já nos ajudam, nos ouvem, nos escutam as nossas necessidades. Então, na intimidade que a gente está aqui formando, que a gente possa pedir a Deus, pedir a esses benfeitores, que levem até o nosso Pai Maior as nossas súplicas. E é um momento de luz, é um momento de corrente, um momento forte, onde a gente transmite toda essa energia para os hospitais, creches, asilos, para todos aqueles que necessitam desse fortalecimento. E principalmente o nosso planeta, que passa hoje momentos difíceis, de atribuições, de guerras, que esses dirigentes possam, entender melhor o posicionamento de cada um de nós aqui na Terra. E assim, ajoelhados em espírito, colocamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Que essas energias possam, inclusive, chegar a todos aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo pela internet, aqueles que nós iremos encontrar quando chegarmos em nossas casas, darmos aquele abraço bem fraternal, Que assim seja. Um bom bate-papo com a nossa palestrante. Um beijo para todos vocês. Eu passei 8 minutos. 10 minutos. Você está falando. Sua palestra seja magnífica. Nossa tarefa seja boa. Assim seja. Boa noite a todos. Nós já papeamos um cadinho, Eu ali, vocês aqui, e a gente se intromete, Mas é bom. Boa noite, amigos encarnados e aos desencarnados, O pessoal aí do online também. Eu sempre agradeço, a oportunidade da tarefa. E eu estou me sentindo muito legal aqui hoje, muito bem. Porque eu gosto disso, Essa interação entre quem está sentado ali e eu aqui. Isso é muito gostoso, Eu acho que torna o trabalho da gente um pouco mais profundo. Parece que não, Eu brinco muito, não, gente? Eu brinco bastante com vocês, mas desculpa. Eu me sinto muito à vontade, Para a gente, não está muito alto. Eu me sinto muito à vontade quando eu posso falar assim, Então, esse agradecimento, eu peço sempre aquele cadinho de boa intuição para mim, para cada um de nós, aquela tranquilidade que a gente sempre traz de casa, Porque tranquilos, pacientes, todos nós já somos, Mais ou menos, Nossa, eu esqueci de pegar o óculos e eu deixei cair, mas não tem problema. Gente, hoje o bate-papo que nós vamos fazer mexe sempre um pouquinho com cada um de nós. Todos nós estamos ali, dentro do lar, Nós vamos falar hoje sobre o nosso lar. Nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos laços de família. Então a gente sai daquele bate-papo que nós estávamos e vamos cair um pouquinho aqui na Terra. Vamos cair aqui dentro das nossas casas, A família, como nós comentamos aí, o nosso lar, é quase sempre o nosso primeiro contato com o amor. Nós vimos lá daquela balbúrdia toda das explosões do mundo, Do Big Bang, e o mundo foi feito, e aqui a Terra foi concretizada para nos receber, E a gente caiu aqui de qualquer jeito?
Não, né? Nós caímos dentro de um lar. Mas como assim? Como que nós caímos dentro de um lar? Muitas vezes, como nós comentamos, a família é quase sempre o nosso primeiro contato com o amor. Mas também, muitas vezes, nós primeiros são os nossos primeiros contatos com os nossos desafios. Porque nós tivemos desafios lá, quando nós viemos a primeira vez para cá, para o planeta Terra, muitos desafios, né? Sobrevivência, conservação da vida, do corpo, né? Da alimentação, da prole. Mas o tempo foi passando e nós caímos aqui novamente, numa outra encarnação. Primeiro contato aí com os nossos desafios, conflitos. Quantos de nós não tem aquele conflitão lá dentro de casa, com o irmão, com uma irmã, né? Com o sobrinho, com o sogro, com sogra? A família está toda ali, não é não? E aí surge assim aquela pergunta que não quer calar. Por que nós nascemos em determinadas famílias? Aí muita gente fala assim, ai meu Deus, eu não sei por que eu nasci aqui. Eu deveria ter nascido lá naquele vizinho que tem o carrão do ano, todo ano ele troca, não é? Que ele tem a casa de praia, o outro que vai viajar para a Austrália todo ano, não é não? Então, tudo gente ali da nata, só lá em casa que não é assim, né? Mas por que aí a gente vai buscando outros questionamentos? Por que algumas famílias são tão harmoniosas, não é? Paga a viagem todo ano para a parentada toda, não é não? Uns vão lá para a Austrália, outros vão para Atlanta, outros vão para o Canadá, não é? Outros vão ali no Caribe, como que é? Miami, não é não? Mais perto ali é Miami, né? Umas famílias tão legais assim, outras são tão difíceis, não é não? A gente só vê briga, só vê discussão, só vê desatenção, a gente vê falta de amor. Mas nós que já estamos espíritas, estamos aqui dentro da casa que profere a doutrina espírita, a doutrina ela nos convida a olharmos, né, para esses laços, esses parentes, esses familiares, com uma visão bastante, digamos assim, ampla, não é? Não é a visão só do sangue, da cor, não é? Dos cabelinhos, de onde mora, com quem mora, não é só isso. A visão é muito mais ampla do que só a questão do sangue, não é? A doutrina explica muito isso para nós, porque tudo tem que ser visto, como nós estamos ali dentro do mesmo lar, não é? Ali embaixo do mesmo teto. Por que nós caímos ali? Aí vocês vão falar, mas é lógico, seu pai e sua mãe casaram, como diz o outro, né? E aí nasceu, né? Nasceu assim. Mas será que é só isso, a explicação? Porque vem muitos questionamentos com relação a isso. Da mesma forma que há os questionamentos, por que houve o Big Bang? A gente pode perguntar, por que explodir nessa casa, nessa situação, com essas pessoas, né? Com toda essa perturbação? Aí nós somos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, lá no item 8 fala assim, nós encontramos ali uma ideia bastante essencial. Essa frase que nós tiramos fala assim, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da afinidade espiritual. Ei, afinidade espiritual? Como que nós vimos para cá mesmo, né? Será que nós vimos de Júpiter? Será que nós vimos de Marte? Será que nós vimos para cá de Vênus? Tá vendo? Não é não? Então, a gente não pode criar um monte de questionamento? Será que eu vim para cá porque eu sou um espírito muito atrasado? Será que eu vim para cá porque eu sou um espírito muito adiantado? Muita gente fala assim, eu passo por essas situações porque eu sou um espírito muito atrasado, muito rebelde, muito ruim, muito isso, muito aquilo. Eu caí naquela família justamente para pagar
meus pecados. Não é assim? Olha lá. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu ou já falou isso alguma vez. Mas as pessoas não param para pensar que às vezes elas caem dentro daquele lar, daquele bendito lar, daquela bendita família, para ajudar quem está lá. Ué, por que tem que ser só para o mal ou pelo mal? Será que nós somos assim tão maus, não é? Então esse item 8, ele é muito extenso, bastante grande, mas traz aí uma significação muito grande, que a família não é formada apenas pelos laços de sangue, né? E aí a gente vai, isso tudo tem que ser muito ponderado, muito mais assim, além dessa consanguinidade, né? Vai muito além, na verdade, do nosso corpo. Foi perguntado ou dito aqui, de onde que nós vimos? Não foi isso que ele falou aqui, o Aidar, né? Como assim de onde nós vimos? Se nós tivermos que tudo que nós pensarmos, respondermos, é devido aos nossos laços espirituais, significa que nós já existíamos antes de vir para cá. Como que a gente tem experiência, não é não? Ou seja, antes de nós nascermos aqui, nós já existíamos. Não tem outra explicação. Senão onde fica a reencarnação? Não é? Então nós já tínhamos assim, histórias, nós tínhamos experiências, não é não? Afetos, porque nós nascemos com essas pessoinhas lá de casa. Será que eles não falam isso da gente? Não é? Não é não? Nós tínhamos afetos e tínhamos também aqueles desentendimentos, como fazia assim alguém na TV, não é não? E é por isso que nós, ao reencarnarmos, muitas vezes nós somos ali reunidos com espíritos, uns que nós amamos profundamente, é um negócio sem explicação, é um sentimento tão forte por aquele outro ou aquela outra, que não tem como a gente explicar de onde que vem aquilo, não é não? Esses que amamos profundamente, e tem aqueles também que nós precisamos aprender a amar, aqueles do choque, né? Aquelas brigas todas, né? Ou seja, precisamos aprender a conviver, não é? Então assim, por que nós estamos ali? Porque a família, não é? É uma escola bendita. Emmanuel falava e deixou escrito para qualquer um de nós irmos lá nos livros, e ele fala assim, que a reencarnação, e a gente só vai para a família através da reencarnação, é a melhor forma de nós nos melhorarmos os nossos espíritos, seja moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Por quê? Justamente porque estamos todos ali juntos. Aí você vai falar, não, eu sou a mais inteligente da casa. Mas alguém vai falar, o seu irmão, sua irmã está passando, ou já passou, né, da sua inteligência. O seu pai e sua mãe têm uma inteligência que, nossa, nenhum dos filhos tem. Mas por que isso? Por que essa desigualdade toda? Justamente para isso. Não sei se vocês vão lembrar, quando eu falei aqui dos talentos, lembra daquela parábola dos talentos? Que um vem com um, outro vem com 2, outro vem com 4. Só que a gente esquece de contar que alguns vêm com 5, com 8, com 10, com 1000 talentos, não é? Não está ali subjugado só de 1 a 4, ou de 1 a 5, que o mais danado lá recebeu 5, não é não? Que ele transformou em 10, o outro que recebeu 4 transformou em 8, não é? Porque todo mundo ali dentro do nosso lar tem talentos, recebeu uma quantidade de talentos, mas era para ficar discutindo se eu tenho 10, o outro tem 20, o outro tem 30, o outro tem 50, que aquele que tem mais talentos é o melhor, é o mais bom. Era para juntar todos os talentos, todos, aquele monte de talento que cada um de nós tem lá dentro da nossa casa, mexe, né? E depois divide. Porque nós estamos aqui é para somar.
Então soma, junta tudo e divide, passa o conhecimento um para o outro. Isso começa lá em casa. E quando a gente sai lá de casa, lá do nosso lar, onde tem os nossos laços familiares, nós vamos encontrar outros laços que não são familiares de sangue, os consanguíneos, mas são aqueles parentes que são nossos familiares simplesmente espirituais, pelo simples amor, pelo simples respeito, que nós vamos pegar tudo aqueles talentos que nós repartimos e pegamos lá de casa e vamos fazer outras linhas de parentes, outras linhas de amor, outros que vão somar com a gente, vão também somar, mexer tudo, dividir, repartir, e vamos conhecendo as pessoas e vamos melhorando os nossos espíritos. Isso que é a vida. Por isso que a nossa escola bendita, lá a nossa casa, nós temos ali a primeira igreja de Deus, para que nós aprendêssemos ali uns com os outros, a somarmos esses nossos talentos e depois fôssemos dividindo e aplicando lá fora dos nossos lares. E quando a gente divide, o outro também soma com o nosso. Nós dividimos, eu dou um sorriso para ela, ela dá para mim, e aí nós somamos esse sorriso e vamos distribuindo depois, fazendo uma melhora do ambiente aonde nós formos, não é? Então, nós encontramos amigos, encontramos ali, reencontramos desafetos e recebemos ali a oportunidade de reajuste dos nossos acertos. Não é como eu falo assim, eu não gosto de mencionar quando se fala resgate. Não, resgate é você pegar aquela coisa ruim e trazer de novo para você. Isso que é um resgate, não é? Vou resgatar o cachorro que fugiu, vou trazer o cachorro de volta. Estou falando cachorro animal, estou falando cachorro homem, cachorra mulher, não é isso não, né? Então isso que é resgate. Então é melhor a gente falar assim, vim aqui para nós fazermos alguns acertos, não é não? Aprendermos mais a convivermos melhor uns com os outros, não é? Então, como é uma coisa elaborada lá por Deus, que nenhum de nós consegue ainda entender direito, né, os desígnios dele, nada é por acaso. Saibamos e entendamos isso, que nada que nos coloca aqui, que nós passamos com as pessoas que às vezes nós nem queremos estar junto, nada é por acaso. Tudo tem sempre um caminho ali para que haja uma aprendizagem para nós, não é? Aí nós fomos também lá no Livro dos Espíritos, na questão 773 a 775, e ali nós aprendemos que lá tem uma frase que fala assim, os laços da família são necessários ao progresso do espírito. Até Emmanuel fala isso, né, como eu comentei. Então Deus nos reúne em família com um propósito bastante claro, de nos fazer avançarmos moralmente, porque é ali que nós vamos entender a coisa, né? Essa é a função evolutiva da família. A convivência familiar, ela é, digamos assim, um laboratório diário de paciência, que nós comentamos logo que nós começamos os nossos bate-papos, né? Às vezes, renúncia, quando o caso assim é um negócio bem danado, né? De compreensão. Aí para a compreensão a gente precisa de tolerância, de paciência, não é não? Para ter essa compreensão. Então, sobretudo, o amor. O amor eu sempre coloco meio de lado, porque eu acho muito mais fácil nós respeitarmos primeiro do que amar direto. Para você amar, você tem que... Nossa, vem um negócio ali, né? Assim, durante os tempos, né? Para a gente sentir que ama. É a relação nossa. Vocês têm filhos? Dois. A relação nossa com os filhos. Eu tenho filho. Alguém mais aqui tem? A maioria aqui tem filho, né? Então, a nossa relação com os filhos, dá para explicar, em alguns momentos, como que é aquele sentimento que a gente sente por eles? Tem como explicar? Nem o de pai, nem o de mãe, não é? Nem de avô e avó. Eu não sou avó, mas eu falo, né? Ai, se eu tivesse um netinho ou uma netinha. Eu sei que acho que amaria mais até que ao meu próprio filho.
Por quê? Porque há algum sentimento que está longe de ser explicado. Porque amar aos nossos filhos, nós já passamos por tudo. Febre, vacinas, doenças, não é? Estudo, às vezes falta de din-din para comprar um tênis novo, uma roupa nova, não é? Pagar uma escola legal. Então, assim, nós já passamos esse período com eles. Agora vem os netos. Não falam que normalmente os avós estragam os netos? Por quê? Um pouquinho. Não é? Aí, ó, aqui falou assim que é só um pouquinho, não sei, né? Mas, sobretudo, nessa questão do amor e do respeito. Mas por que a gente está falando isso? Porque a gente sabe que amar quem está longe, quem a gente não conhece, com quem a gente não convive, é super fácil amar o vizinho. Não mora ali dentro da sua casa, né? Não sabe dos seus podres, não sabe que você perde a cabeça às vezes, né? Eu não estou falando só do outro, eu estou falando da gente. Que a gente precisa falar da gente, para a gente ponderar sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso comportamento, não é? Então, amar o outro lá, que eu nem conheço, nossa, é super fácil. Mas o verdadeiro desafio, na verdade, é amar quem pensa diferente de nós, que normalmente está lá dentro de casa, não é não? Quantos anos vocês dois, por exemplo, não passaram para conseguir entender um cantinho assim um do outro? Para ter uma harmonia, não é? Um negócio assim mais tranquilo, como diria o outro, né? Então, pensar, né? Desafio para nós é conviver com quem pensa diferente de nós, quem nos contraria. Ao orgulho falando, se não fizer do jeito que eu quero, tchau e pensa. Isso é orgulho, não é não? Então, vai viver com uma pessoa assim, mas o problema, como diz o outro, o problema é o outro, o problema é nós, está em nós, não é? Então, e quem nos fere? Às vezes naquela discussão fala um negócio assim que a gente fala, não vou te perdoar nunca. Não tem como não perdoar nunca, você vai ficar preso naquela pessoa, naquele sentimento ruim. O problema todo, como diria o outro, é ficar grudado naquele sentimento ruim, gente. Você segura o outro pela raiva e segura o próprio sentimento pela raiva. Faz mal, não é para o outro, é para a gente mesmo. Quando a gente tem raiva, você desenvolve uns fluidos, foi falado sobre fluido aqui, você desenvolve uns fluidos, uma energia ruim, que contamina não só o ambiente, as pessoas que estão ali à volta de você, mas contamina principalmente seu próprio corpo, seu próprio perispírito. Não tem como eu explicar aqui, que foram feitos já alguns estudos, experienciações, que verifica sobre a nossa aura, né? O nosso corpo fluídico, digamos assim. E aí, assim, quando a pessoa está muito nervosa, com muita raiva, com rancor de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma situação, a aura dela fica cinza escuro, muito escuro, não é? Porque isso é demonstração de que nós fazemos mal para nós mesmos. E aí muitas pessoas desenvolvem, por exemplo, algumas doenças, eu nem vou falar o nome aqui, por quê? Por raiva, vai se autocontaminando. Então, às vezes, é melhor a gente brinca com um, brinca com outro, fala ali, fala aqui, brinca, beija, abraça, vai ler, vai fazer qualquer bicho, vai andar na rua, só não vai sair de noite nem pelado para não contaminar as outras pessoas. Mas assim, às vezes é melhor a gente dar uma caminhada de 50 metros e voltar para dentro da sua casa, mas mais livre, porque contaminar-se é pior do que a briga de boca a boca ali, o embate às vezes. Você briga com você, e aí você fica preso. Então, perdão é bom para você se autoliberar. Você não vai estar perdoando só o outro, vai estar se auto-perdoando, se libertando, se livrando daquela situação de embate, não é? Então é isso, né? E aí, quando a gente se percebe que foi ferido, que não aceita não sei o quê,
Aí como que o crescimento aí acontece? O crescimento acontece quando nós mudamos de postura, como nós nos postamos, nos colocamos nas relações, não é? É assim que nós conseguimos crescer. Não adianta ficar ali, bicudo, querer, né? Entrar ali no combate, não adianta. Então, muitas vezes, ou quase sempre, nós enfrentamos relações muito difíceis dentro da nossa família. Conflitos que às vezes parecem antigos, do mesmo jeito que a gente ama muito alguém ali dentro, às vezes o outro tem dia que fala assim, bom dia, o outro nem responde, né? Ou então, bom dia, só se for para você, não é não? Então, assim, às vezes são situações que parecem conflitos antigos, profundos, às vezes até sem explicação. E aí a gente volta naquela situação porque nós nascemos ali. Então a doutrina espírita, ela esclarece que muitas dessas situações são simples reencontros, né, que são necessários para que aconteçam as reconciliações. Porque nós não explicamos de onde vimos, o que nós fizemos lá, o que deixamos de fazer. Às vezes não é só coisa ruim, não. Nós não estamos aqui só por coisas ruins. Nós estamos aqui para fazer o bem, não é assim? Só faz o bem quem conhece. Só faz o bem quem conhece o bem, que já tenha praticado em algum momento da sua própria vida, não é? Então, às vezes esses embates todos são espíritos que em outras existências se feriram ou se afastaram por qualquer motivo ou criaram ali também alguns débitos morais. E agora recebem essa bênção de Deus de estarem juntos novamente, mas não como castigo. Muita gente fala, nossa, eu nasci aqui, é um castigo, né? Nasci pobretona, é um castigo. Nasci com um defeito na perna, é um castigo. Nasci com a falta de um dedo, é castigo. Nasci com uma inteligência a desenvolver, também foi castigo. Não, nada é castigo. Deus não castiga ninguém. Olha nós aqui com inteligência, livre-arbítrio, não é não? Outra oportunidade de sobreviver, de conhecer, de aprender, de vivenciar, de conhecer outras pessoas, discutir assuntos diversos. Isso não é bom? Isso é ótimo. Senão nós não crescemos. Vai ser ermitão? Se você for, sabe o que é ermitão? Ermitão é aquele que resolveu morar sozinho, confinado em algum canto, né? Esse é um ermitão, não sai para nada. Planta ali, come dali, não quer conhecimento de ninguém. O ermitão cresce. Só cresce quem troca, que debate, né? Que vai ler, vai se aprofundar, vai num outro bate-papo, vai chegar aqui, olha, eu vi isso, e vi isso, aquilo lá que foi dito lá não é nada daquilo, ou pode ser aquilo e mais um pouco, não é não? Porque a gente precisa disso para crescer, né? E aí, como que nós estamos utilizando essa oportunidade de reconciliação? Aqui cabe assim uma pergunta bastante íntima, que nós devemos, não é para falar alto não, né? Nós devemos fazer a nós mesmos quietinhos lá dentro de nós. Como nós temos aproveitado essa oportunidade dessa nova reencarnação? Ou será que nós estamos repetindo os mesmos erros? Ou será que nós estamos construindo novos caminhos? Não é não? Aí nós fomos lá no livro Fonte Viva, lá no capítulo 156, Emmanuel, né, na psicografia do Francisco Cândido Xavier, nos traz assim, uma reflexão muito bonita. Ele fala assim, a família é um campo de trabalho espiritual, onde somos chamados a servir. Aí eu falei, servir como? Né? Como que nós vamos servir? Nós vimos Jesus lá lavando os pés, curando as chagas, né? Vimos fazendo aquele monte de milagres que a gente sabe hoje que não são milagres, né? Dentro da nossa casa, como que a gente pode servir? Compreendendo mais, nós já falamos, vamos falar pela terceira ou quarta vez, né? Tranquilidade, paciência, tolerância, julgando menos, não? Perdoando sempre que é necessário. Aí eu peguei essa frase de Emmanuel, perdoando sempre que é necessário. Aí eu pergunto, quando que não é necessário perdoar? Nós acabamos de falar, não é não? Da liberdade, dessa
aura dessas energias ruins que nós acumulamos quando nós queremos. Eu sou duro, eu não dou meu braço a torcer. Tudo isso, gente, eu estou falando para vocês também, viu, da internet aí. Tudo isso deixa a gente ruim. Procure ser melhor com você mesmo. Você vai perceber como tudo muda ao seu redor, porque a gente muda com a gente, não é não? Então, normalmente ou nunca, a gente não consegue transformar o outro. Nunca, né? Isso nós já aprendemos. Mas é sempre possível se transformar a nós mesmos. E quando um membro da família muda de atitude, toda a dinâmica ao redor dele, não é? Começa ali pouco a pouco a se transformar. E eu sempre falo, quando a gente muda, normalmente a gente consegue mudar para melhor, é difícil a gente mudar para pior, né? A gente fala que o negócio é contagiante. Eu trouxe assim meio que uma história, né, para nós ilustrarmos esse nosso bate-papo. Talvez alguém aqui possa até se identificar nessa história, ou identificar alguém, né, que conheça ali, com essa situação. Uma mulher, ela vivia assim em constante conflito, né, com a mãe, olha só. Discussões frequentes, e assim vinham aquelas mágoas acumuladas, né, e ela não conseguia compreender porque aquela relação era tão assim difícil. Mãe e filha, a gente para ponderar, mãe e filha é uma relação normalmente muito legal, né? Em alguns casos, mães e filhas, principalmente, acabam sendo confidentes uma da outra, né? Acabam sendo ali as melhores amigas. Aí, de tanta preocupação, assim, falta de entendimento, ela, um certo dia, foi buscar uma orientação espiritual. Aí ela ouviu o seguinte, lá do amigo espiritual. Essa mãe que hoje te desafia, foi alguém que no passado você também feriu profundamente. Hoje, Deus lhes concede a oportunidade de recomeçar. A partir daqueles dizeres da espiritualidade, do entendimento daquela moça, aquela filha mudou de postura. Aí a gente parou para ponderar a história, aí a gente pensa assim, foi fácil? Não deve ter sido fácil, ponderar sempre teve, né, muita discussão. Não foi de imediato também que a situação mudou, mas ela passou a agir com uma certa paciência, com um pouco mais de respeito, porque a mãe já tinha uma certa idade, não é? E quando a gente chega numa certa idade, a gente não quer mudar mais nada, não é não, gente? Quem tem mais de 60, mais de 70, isso aí, né, Japa? A gente não quer mudar, né, não? A gente não quer mudar mais nada. Aí a gente fala assim, estou livre. Não é assim que a gente fala depois de 60? Estou mentindo? Estou livre, né? Como que eu brinco? Eu brincava há algum tempo atrás, chega de falsos pudores. Eu sei, não que a gente vai sair daí arrancando a roupa no meio da rua, xingando Deus e o mundo, não é isso. Mas a gente passa a dar menos valor a algumas coisas, a algumas situações. E às vezes quem é um pouquinho mais jovem que a gente, que já tem lá até uns 40, até uns 50, não entende isso. Não entende essa postura nossa, não é? Mas a moça foi lá com jeitinho, com paciência, mais respeito com a mãe e mais amor. Então, com o tempo, aquele relacionamento que era de atritos foi se suavizando. Mas por que que isso aconteceu? Simplesmente porque alguém resolveu quebrar aquele ciclo ruim, de falta de entendimento, só discutido, só briga, não é? E essa não é uma situação bastante comum na nossa vida? Muito comum, né? Então, diante de tudo isso, agora deu meu tempo. Nós podemos concluir que a família não é um acaso, que é, na verdade, um projeto divino, que cada pessoa que está ali ao nosso lado tem um grande significado, tem uma razão, tem um propósito na nossa vida. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, pergunta assim Kardec, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí eles falam assim para Kardec, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, se extirpar a família da face da terra, não importa, gente, que tipo de família, todas são importantes não só para nós dali de dentro, mas para o mundo,
para o universo, porque é dali que vai sair as novas energias, os entendimentos, os desenvolvimentos, né? A forma como nós iremos mudar o mundo, dar a nossa contribuição, não é? Então nós trouxemos aqui, eu já vou encerrar, gente, uns dizeres do Espírito Iluminado Miramês, na psicografia de João Nunes Maia. Ele explica assim sobre essa questão 775, ele fala: o relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral, capaz de reconduzi-la ao primitivismo, ou seja, voltaríamos lá para a época das cavernas. O que aconteceria ao corpo? Ele faz uma pergunta. O que aconteceria ao corpo se desfizéssemos os órgãos que o compõem? Certamente que seria a morte, ou seja, ele comparou o nosso corpo, os nossos órgãos a uma família. O corpo, não é? É a casa, e os nossos órgãos somos nós lá dentro do lar, não é? Se tira um, vai faltar, não é não? Aí ele fala assim: a família é o alicerce da sociedade, nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base? Criança sem orientação é marginalização à vista. Os governos de amanhã deverão, por necessidade do próprio povo, investir nas famílias para a educação e instrução das novas gerações. Então, gente, eu falo assim, os laços de sangue, eles podem até se desfazer com o tempo, né? Porque nós vamos mudando, às vezes cortamos, não criamos outras famílias. Mas e as famílias do espírito, né? Por isso a doutrina espírita, ela é bastante clara, né? Ela faz um convite para nós, que é para nós fortalecermos os verdadeiros laços de família, aqueles construídos no amor e no respeito, ou seja, por qualquer pessoa, não é só os de sangue, não é? Então, se ainda nós entendemos que algumas mágoas lá dentro de casa, onde nós formos, então vamos perdoar. Se há uma distância, vamos nos aproximar. Se há algumas dificuldades, vamos transformar em aprendizado. E, acima de tudo, vamos respeitar ao outro, para que eles também venham, não é, a nos amar, a nos respeitar. Porque amar é o único caminho capaz de transformar laços difíceis em laços de amor. Amigos, esse era o bate-papo que nós tínhamos para hoje. Muito obrigada pela companhia, pela paciência e tranquilidade, e até uma próxima. Alguém é para eu fechar? Ah, então tá. Vamos então, gente, fechando os nossos olhos físicos, abrindo os nossos olhos espirituais, agradecidos aos amigos mentores espirituais desta casa, muito gratos bem antes de chegarmos aqui, gratos a Jesus, que nos encaminhou os nossos amigos espirituais, que conseguiram nos trazer até aqui, nessa nossa comunhão em nome de Jesus Cristo. Recebamos todos esses fluidos que nos cercam em nome de Jesus, através dessa boa espiritualidade, que está despejando sobre todos os nossos corpos, internos, externos e de meios, essas bênçãos dos céus. Agradecemos pelo fortalecimento de nossos corpos físico, mental, espiritual e emocional, assim como também agradecemos e vibramos pelos nossos amigos mentores espirituais. E vibramos para todo aquele que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento, seja ela a dificuldade do corpo, da alma, do espírito, do emocional, do financeiro, dessas nossas guerras internas e as guerras externas de todos os tempos. Que Jesus receba as nossas melhores vibrações e peça a Deus por nós mais uma vez um cadinho de misericórdia, que agradecemos mais uma vez. E assim, estamos prontos para irmos para os nossos lares e aqueles que estão em tratamento receber o passe seu de tratamento e vá em paz com Deus e Jesus até seus lares, distribuindo essa paz, essa luz,
esses fluidos benéficos aqui recebidos. Uma excelente semana para todos nós, em nome do Cristo e em nome de Maria Santíssima e São José. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal da internet. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Por favor, vocês